Meu nome é Miguel, e por muitos anos eu fui conhecido como Padre Miguel, pároco de uma pequena cidade do interior de São Paulo. Servi à Igreja Católica desde os meus 23 anos. Fui seminarista dedicado, fiel à doutrina, amante da liturgia e dos cânticos gregorianos. Eu acreditava sinceramente que conhecia Deus, até o dia em que ele decidiu me apresentar a si mesmo de uma forma que eu nunca imaginei. Tudo começou de forma muito simples. Foi um convite. Um convite que eu, no início, quase recusei. Lembro-me bem. Era uma tarde de quarta-feira. O sol já começava a descer por trás da torre da igreja e eu estava sentado na sacristia, revisando a homilia de domingo. Bateram à porta. Era Dona Teresa, uma senhora já de idade, viúva, de voz doce, e sempre com um terço nas mãos. Ela frequentava a missa todos os dias, mas naquela tarde seus olhos traziam algo diferente, um brilho curioso, como quem carrega um segredo bom demais para guardar. Padre Miguel, ela disse, o senhor já ouviu falar da Congregação Cristã no Brasil? Confesso que na hora quase sorri, que eu já tinha ouvido o nome, mas como muitos não sabia exatamente o que era. Já ouvi sim, Teresa, respondi tentando ser cordial. É aquela igreja de onde vêm esses hinos lentos que o povo canta, não é? Ela sorriu, mas seus olhos marejaram. É, padre. Mas não é só isso. Lá dentro é diferente. O silêncio fala. Deus fala. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. O silêncio fala. Essa frase ficou ecoando na minha mente. Mas logo voltei ao meu tom costumeiro de sacerdote instruído. Teresa, Deus fala em todos os lugares. O importante é permanecer fiel à fé que recebemos. Ela abaixou a cabeça respeitosa, mas antes de sair disse algo que me desarmou. Eu sei, padre, mas às vezes a gente descobre que estava ouvindo muito e escutando pouco. E foi embora com aquele sorriso manso que só as pessoas de fé verdadeira têm. Naquela noite, enquanto eu preparava o sermão, a frase dela não saía da minha cabeça. O silêncio fala. O que será que ela quis dizer com isso? Comecei a pesquisar um pouco sobre aquela tal congregação. Descobri que era uma igreja simples, sem imagens, sem instrumentos eletrônicos, sem dízimos, que os cultos eram dirigidos por homens simples, muitos deles nem formados em teologia, e que mesmo assim as pessoas saíam de lá transformadas. No fundo, algo dentro de mim se incomodou. Como um padre com anos de formação, com estudo de latim, filosofia e liturgia, poderia admitir que simples operários e donas de casa estivessem experimentando algo que eu, com toda a minha devoção, ainda não tinha sentido, mas a curiosidade venceu o orgulho. E no domingo seguinte, quando saí para visitar uma capela da zona rural, vi uma plaquinha à beira da estrada. Congregação Cristã no Brasil, culto às 18 horas. Por um instante parei o carro. Fiquei observando o pequeno templo cinza. Era simples demais, sem torre, sem sino, sem estátua. Só uma porta, umas janelas pequenas e uma placa discreta. Mas, curiosamente, senti algo que não sentia há tempos. Paz. Durante toda a semana, aquele templo não saiu da minha mente. Até que na sexta-feira, depois de rezar o terço, decidi, eu vou lá só para ver. Não contei para ninguém, nem para o bispo, nem para os colegas, nem para os fiéis. Era algo entre eu e Deus. No domingo seguinte, às 17h45, estacionei o carro um pouco afastado e fui a pé. Quando cheguei perto, ouvi apenas o som dos bancos sendo arrumados e passos leves. Nenhum barulho de microfone, nenhuma música alta, nenhuma conversa. Somente silêncio. Fiquei parado na porta por alguns segundos. Uma moça me viu e sorriu com gentileza. A paz de Deus, irmão. Zoistin ikidwaisa. Bessafia, disse ela. Aquela saudação soou diferente. Não era boa noite. Era uma saudação que parecia carregar o céu dentro dela. Respondi meio sem jeito. A paz de Deus entrei. O templo era pequeno, mas de uma beleza que não se explica com olhos humanos. Parede cinza, cortinas discretas, bancos alinhados. Nenhuma imagem, nenhum altar, nenhum foco de destaque. Tudo parecia apontar para um só lugar. A presença de Deus. Sentei-me no último banco com o coração acelerado. Eu era um padre, mas ali dentro me sentia apenas um homem curioso e inseguro, e de alguma forma tocado. As pessoas foram se ajoelhando, e de repente, sem ninguém dar ordem, o salão inteiro se tornou um mar de joelhos dobrados. Um silêncio profundo desceu sobre aquele lugar.
Mas não era um silêncio vazio, era vivo. Dava para sentir o ar pulsando. Fechei os olhos, e pela primeira vez em muitos anos eu não soube o que dizer a Deus. Não tinha orações ensaiadas, não tinha liturgia, não tinha fórmulas. Só havia o som do meu coração tentando falar. De repente, um cooperador levantou-se, leu um versículo e orou. Sua voz era simples, sem entonação teatral, mas cada palavra parecia sair direto do trono de Deus. Senhor, nós não temos nada para te oferecer, mas te agradecemos por ainda te lembrares de nós. Aquilo me desmontou. Quantas vezes eu havia rezado preces longas, eloquentes em latim, cheias de teologia, e ali estava um homem falando com Deus como quem fala com um amigo, e foi nesse momento que entrou o hino. O organista começou a tocar devagar, e uma melodia suave preencheu o templo. As vozes das irmãs se uniram, e as palavras ecoaram. Quando pensas que estás sozinho e ninguém pode te socorrer, senti um nó na garganta. Era como se Deus tivesse escolhido aquele hino para mim. E eu que tantas vezes cantei cânticos litúrgicos sem emoção, chorei como criança. Ali sentado no último banco com a batina escondida sob o casaco, eu chorei. Mas não era tristeza, era reconhecimento. Reconhecimento de que, talvez, eu tivesse pregado sobre Deus a vida toda, sem realmente conhecê-lo. Quando o culto terminou, fiquei sentado por alguns minutos. As pessoas foram saindo em silêncio, cumprimentando-se com abraços simples. Uma senhora me olhou, sorriu e disse: "Que o Senhor te abençoe, irmão." Eu quis responder: "Amém, filha." Mas não consegui. A voz não saía. Fui para casa em silêncio. Naquela noite, sentei na cama e fiquei olhando para o crucifixo da parede. E perguntei a Deus: o que foi aquilo que eu senti hoje? Era o Senhor? Ou era só emoção? Mas o silêncio respondeu. Um silêncio que não condenava, não acusava, não exigia. Apenas me abraçava. Nos dias seguintes, continuei com minhas obrigações na paróquia. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Os sermões já não tinham o mesmo sabor. As rezas pareciam ecoar vazias. E toda vez que eu via aquele pequeno templo cinza, sentia meu coração arder. Deus estava me chamando. E no fundo eu sabia. Aquele convite de Dona Teresa não era humano. Era celestial. E foi assim que tudo começou. Um simples convite. Mas foi através dele que Deus rasgou o meu orgulho, quebrou o meu silêncio e me levou ao lugar onde o silêncio dele fala mais alto que 1000 sermões. Eu ainda lembro daquele domingo como se fosse ontem. Acordei com o coração inquieto. A missa das 7 terminou, mas mesmo com o templo cheio e o coro afinado, parecia que havia um vazio dentro de mim. Eu falava, gesticulava, recitava os cânticos, mas minha alma estava distante. Enquanto as pessoas se ajoelhavam diante do altar, eu sentia uma voz interior dizendo: "Volta lá, eu ainda quero te mostrar algo." Era como se o próprio Deus me chamasse. Tentei ignorar. Fiz minhas orações, fechei o sacrário, apaguei as velas. Mas aquela frase me acompanhava como um eco. À tarde não aguentei. Peguei o carro e fui. Dessa vez não fui como espectador curioso. Fui como um homem quebrado, precisando de respostas. Quando cheguei, o templo já estava quase cheio. Era simples, silencioso, mas havia algo diferente no ar. O som do organista ensaiando me fez arrepiar. As notas pareciam vindas de outro mundo. Fiquei parado na calçada por alguns segundos observando. As irmãs chegavam com véus brancos e vestidos discretos. Os irmãos de terno cumprimentavam-se com um sorriso e uma saudação que eu ainda não entendia completamente. A paz de Deus, irmão, a paz de Deus. 3 palavras simples, mas carregadas de um poder que me desarmava toda vez que ouvia. Respirei fundo e entrei. O chão de cerâmica fazia ecoar o som dos meus passos. O ambiente cheirava a limpeza, madeira e reverência. O cooperador estava ajoelhado no púlpito, orando baixinho. Ninguém conversava, ninguém distraía o olhar. Todos estavam com os olhos fechados, como se o próprio Cristo estivesse prestes a entrar pela porta. Sentei-me no mesmo banco da última vez, o último da fileira da esquerda, e ali fiquei, observando, sentindo. Perto de mim, uma criança de uns 8 anos segurava um inário com as mãos pequenas e, mesmo sem entender muito, cantava baixinho. Ao lado, uma senhora idosa chorava sem dizer palavra. Eu olhava para tudo aquilo e pensava: como pode tanto poder caber em tanto silêncio? O cooperador se levantou. Com voz calma, começou a oração inicial. Senhor, estamos aqui reunidos em teu nome.
não por merecimento, mas por necessidade. Essas palavras atravessaram meu peito como uma espada. Por necessidade. Sim, eu estava ali porque precisava. Logo depois, o organista começou o primeiro hino, o número 5 do inário. As primeiras notas encheram o templo como uma brisa suave. E quando as vozes se uniram, eu senti algo diferente. Era como se o próprio céu tivesse descido sobre aquele lugar. Vem, ó pecador cansado, vem a Cristo descansar. Eu não era apenas um padre naquele momento. Eu era o pecador cansado. Cansado de representar santidade. Cansado de sustentar um peso que minha alma já não suportava. As lágrimas vieram sem aviso. Primeiro discretas, depois incontroláveis. Tentei disfarçar. Limpei os olhos com o lenço. Mas a emoção tomou conta. Aquele hino parecia ter sido escrito para mim. Quando o hino terminou, o cooperador abriu a Bíblia. Fez uma leitura curta de Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senti uma presença me cercar. Era suave, mas firme. Algo que eu nunca havia sentido, nem mesmo nos retiros, nas confissões ou nas procissões da Semana Santa. Era como se Deus dissesse: eu não quero teu título, Miguel. Eu quero teu coração. Fechei os olhos e deixei que aquelas palavras me lavassem por dentro. Depois da leitura, o cooperador começou a falar. Ele não tinha estudo teológico. Não usava batina. Não tinha livros abertos nem papéis preparados. Mas quando abriu a boca, parecia que o Espírito Santo falava por ele. Deus está falando com alguém aqui hoje, disse ele. Você tem um título, um nome respeitado, mas dentro de você há um deserto. Deus te trouxe aqui para mostrar que o deserto também floresce quando a chuva do Espírito cai. Meu coração gelou. Ninguém ali sabia quem eu era. Ninguém. Mas parecia que cada palavra era uma carta enviada do céu, endereçada a mim. As mãos começaram a tremer. Eu só conseguia pensar: como ele sabe? Como pode saber? O culto continuou. Oração, hinos, leitura, bênção final. Tudo simples. Tudo sem ensaio. Mas em cada instante havia uma unção indescritível. Quando terminou, o cooperador disse: Irmãos, quem sentiu vontade de orar mais, o altar está aberto. As pessoas começaram a se ajoelhar novamente. Eu tentei ficar sentado, mas não consegui. Alguma força me levantou. E antes que eu percebesse, eu estava de joelhos também. As palavras não vinham, mas o coração falava. E ali, com o rosto entre as mãos, eu só consegui dizer: Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas se isso é tua presença, nunca mais quero sair dela. Quando levantei a cabeça, meus olhos cruzaram com os de um irmão idoso que me observava de longe. Ele sorriu e disse baixinho: Deus te trouxe aqui por amor, irmão. Ninguém entra nesse lugar por acaso. Eu balancei a cabeça sem conseguir responder. Aquela frase ficou gravada em mim. Na saída, o cooperador me cumprimentou. A paz de Deus, irmão. Seja sempre bem-vindo. Eu tentei sorrir, mas minha voz falhou. A paz de Deus, irmão. Saí dali cambaleando como quem carrega algo precioso e pesado ao mesmo tempo. O vento da noite era frio, mas meu coração queimava. No caminho de volta, não liguei o rádio. Não quis ouvir nada. O silêncio da congregação ainda ecoava dentro de mim, e era o único som que eu queria ouvir. Chegando em casa, ajoelhei-me diante do crucifixo e chorei novamente. Mas dessa vez não era dor. Era gratidão. Gratidão por ter sentido o que sempre preguei, mas nunca havia vivido. Abri a Bíblia que estava sobre a mesa e, sem planejar, meus olhos caíram em João 3:8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Fechei os olhos e sussurrei: Senhor, será que é isso que eu estou sentindo? O teu vento? Um arrepio percorreu meu corpo. E ali sozinho entendi. Deus estava me chamando. E aquele dia foi o meu primeiro passo. Não um passo fora da religião, mas um passo em direção à presença viva de Deus. E quando o Espírito Santo sopra, nenhuma batina consegue resistir ao vento da graça. Depois daquele primeiro culto, eu não consegui mais ser o mesmo. Durante toda a semana, cada vez que eu entrava na Igreja Católica para celebrar a missa, parecia que algo me faltava. As luzes, os cânticos ensaiados, o coral, o incenso, tudo estava ali, mas dentro de mim havia um espaço vazio. E quanto mais eu tentava preencher com cerimônia,
mas sentia a ausência de algo que eu nem sabia nomear. Na quinta-feira, à noite, fechei o templo da paróquia, apaguei as velas, guardei o cálice e sentei sozinho diante do altar. O silêncio parecia gritar. Foi então que eu disse baixinho: Senhor, o que está acontecendo comigo? O eco da minha própria voz pareceu responder: Volta lá, eu ainda quero falar contigo. No domingo seguinte, eu não resisti, voltei. Dessa vez cheguei mais cedo, antes mesmo que os irmãos começassem a entrar. O templo estava vazio, silencioso, e a luz do entardecer atravessava os vitrais com um brilho suave. Sentei-me novamente no último banco. Era como se aquele lugar me esperasse. Enquanto eu orava em silêncio, o organista chegou. Era um senhor magro de cabelo grisalho, e com uma paz no olhar que eu não via em ninguém há muito tempo. Ele me cumprimentou com um sorriso simples. A paz de Deus, irmão. A paz de Deus, respondi com um nó na garganta. Ele ligou o órgão e começou a tocar suavemente, testando as notas. O som encheu o ar como um perfume invisível. Não era música comum, era oração em forma de som. E ali, sozinho, eu comecei a chorar. Eu chorava sem entender. Chorava como quem desabafa anos de silêncio. Cada nota daquele órgão parecia tocar não os meus ouvidos, mas o fundo da minha alma. Era como se Deus dissesse: Está vendo, Miguel? Eu nunca estive longe. Era você quem estava correndo demais para me ouvir. Quando os irmãos começaram a chegar, me recompus, enxuguei o rosto e permaneci no mesmo lugar. Mas dentro de mim, o rio já havia começado a correr. O cooperador levantou-se e anunciou o primeiro hino. Vamos louvar o nome do Senhor com o hino 230. O organista assentiu e começou. A primeira nota vibrou, e quando o coro da congregação se uniu, foi como se o céu se abrisse. Há poder, sim, força e vitória no sangue de Jesus. As vozes eram diferentes, algumas afinadas, outras não, mas a união delas formava uma harmonia celestial. Sem microfones, sem regente, sem espetáculo, apenas corações cheios do Espírito. Fechei os olhos. Senti uma paz que me invadiu dos pés à cabeça, e quando percebi, estava cantando também. A princípio baixinho, envergonhado, depois mais alto, mais livre. As lágrimas começaram a cair novamente, agora acompanhadas de um sorriso. O hino falava do poder que há no sangue de Jesus, e naquele instante, eu percebi que aquele sangue ainda corria, não apenas nos textos sagrados, mas ali, entre aquelas pessoas simples, naquela igreja sem luxo, naquele silêncio que gritava vida. O cooperador fez a oração. Senhor, visita aquele que chegou aqui cansado, aquele que não entende ainda o que sente, mas sente algo que vem de ti. Mostra a ele, Senhor, que tua presença é mais doce que o ouro e mais pura que o vinho. Meus joelhos cederam. Me ajoelhei no chão e senti o corpo tremer. Não era emoção humana. Era algo mais profundo, como se a própria presença de Deus me atravessasse. Eu, que sempre falei sobre o Espírito Santo nas homilias, ali estava, experimentando o Espírito Santo pela primeira vez. Não era teoria, era realidade viva. Quando abri os olhos, vi um dos irmãos ao meu lado orando baixinho. Ele me tocou o ombro e disse: Deus te ama, irmão. Ele te trouxe aqui, porque tem algo novo para fazer na tua vida, e eu chorei de novo. Não era possível que aquele homem, que nunca me vira antes, soubesse do turbilhão dentro de mim. Mas ele sabia. Ou melhor, Deus sabia. Depois da oração, o cooperador contou um testemunho. Há pessoas que pensam que precisam de títulos para servir a Deus. Mas o Senhor tem prazer em usar os pequenos, os esquecidos, os que não têm nome, porque é nesses que Ele mostra o seu poder. Aquilo foi uma flecha certeira. Naquele instante, eu entendi o motivo de estar ali. Durante anos me preocupei em servir a Deus de forma institucional, mas esqueci de servi-lo com o coração. Era como se o Senhor dissesse: Miguel, eu não quero teu altar dourado. Eu quero teu altar interior. Enquanto ele falava, um cântico espontâneo começou entre os bancos. Uma irmã de véu branco, de olhos fechados, começou a entoar suavemente: Jesus, Jesus, doce é teu nome, Senhor. E um a um, todos começaram a acompanhá-la. O organista entrou com o som suave do órgão, e o templo inteiro foi tomado por uma atmosfera indescritível. Alguns choravam, outros oravam de pé, outros ajoelhados, mas todos, absolutamente todos, estavam ligados em um mesmo espírito. E foi ali que aconteceu. Eu senti algo que nunca havia sentido antes. Não uma emoção comum, mas uma presença.
Era como se uma mão invisível me tocasse o coração e o apertasse com ternura. Meu corpo inteiro formigou. Meus lábios começaram a tremer. E sem planejar, eu comecei a sussurrar palavras que não vinham da minha mente. Era oração. Mas não com frases prontas. Era a alma falando diretamente com Deus. Senhor, eu te reconheço. Eu não quero mais falar de ti apenas. Eu quero te conhecer. Naquele momento a voz da irmã cessou, o órgão silenciou e por um instante o templo ficou completamente quieto. Mas o silêncio não era vazio. Era cheio da presença dele. Ajoelhei-me e coloquei o rosto entre as mãos. Senti as lágrimas caindo sobre o chão. Era como se cada gota levasse embora anos de culpa, de orgulho, de vaidade. E ali, naquele chão frio e sagrado, eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Deus, eu não sou padre agora. Eu sou só um homem que precisa de ti. Se esse é o teu caminho, me mostra o que queres de mim. Um calor me envolveu como um abraço. E no meu coração ouvi claramente: eu só quero o teu amor, filho. O resto é meu. Quando o culto terminou, ninguém foi embora correndo. As pessoas se abraçavam, se olhavam com amor verdadeiro. E todos me cumprimentaram da mesma forma. A paz de Deus, irmão. Nenhum deles perguntou de onde eu vinha. Ninguém quis saber meu título, nem minha história. Apenas me receberam. E foi isso que mais me tocou. Porque percebi que na congregação, todos são iguais diante do mesmo Espírito. Naquela noite, voltando para casa, o céu parecia mais bonito, as estrelas mais vivas, e dentro do carro eu ainda ouvia o eco daquele hino. Há poder, sim, força e vitória no sangue de Jesus. Encostei o carro no acostamento e chorei mais uma vez. Mas agora, era um choro de libertação. Pela primeira vez em muitos anos eu estava sentindo Deus, não apenas falando sobre Ele. E foi ali, naquela estrada vazia, que eu disse algo que mudaria o rumo da minha vida. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer comigo, mas seja o que for, eu aceito. E aquele hino me quebrou, me curou e me recomeçou. Não foi a música, foi a presença. E quando o Espírito canta através de um povo simples, até um padre cai de joelhos e reconhece: Deus está aqui. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Por fora, eu era o mesmo padre, com minha batina impecável, minha rotina litúrgica e o respeito da comunidade. Mas por dentro, algo havia mudado, algo que eu não conseguia conter. O silêncio da congregação cristã no Brasil não saía da minha cabeça. Aquela simplicidade, aquele hino, aquela presença, tudo isso me perseguia como um eco santo. E quanto mais eu tentava seguir minha rotina normal, mais percebia que minha alma não estava mais onde meu corpo estava. Na manhã de segunda-feira, entrei na sacristia e encontrei o espelho antigo pendurado na parede. Olhei para mim mesmo, para o colarinho branco, a cruz no peito, as mãos tremendo. A imagem refletia um homem que todos viam como exemplo, mas que naquele momento se sentia um impostor. Sentei-me no banco e sussurrei: Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? Não era rebeldia, era desespero. Eu não queria abandonar o que dediquei uma vida para construir, mas também não podia ignorar o que senti naquele templo simples. Durante a missa, minhas palavras pareciam vazias. Eu falava de fé, mas dentro de mim a fé tremia. Falava de paz, mas a paz me escapava. Era como se eu estivesse representando um papel que já não me pertencia. Naquele dia, durante a homilia, citei um versículo que nunca tinha me tocado tanto. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Minha voz falhou. As pessoas me olhavam sem entender, mas dentro de mim a frase ecoava como uma sentença divina. Eu estava tentando servir a dois senhores, o dever e o chamado, a tradição e a revelação, a instituição e o espírito. À noite fui visitar um amigo padre, o mais velho da diocese, homem sábio e experiente. Contei-lhe com medo o que estava acontecendo. Ele me ouviu em silêncio. Depois colocou a mão sobre meu ombro e disse: Miguel, às vezes Deus nos move para fora das muralhas que nós mesmos construímos. A fé não cabe em um uniforme. Essas palavras me desarmaram. Ele continuou: Se é o Espírito que está te chamando, Miguel, não lute contra. Só tenha certeza de que é Ele, e não a tua emoção. Voltei para casa abalado. Passei a noite acordado de joelhos pedindo a Deus um sinal. Na madrugada, um sonho. Vi um campo vasto, cheio de pessoas ajoelhadas em silêncio.
No meio, um rio de água cristalina corria. Eu estava de batina, mas a água me chamava. Quando coloquei o pé, a batina começou a se desfazer, e por baixo dela havia roupas simples, limpas, brancas. Uma voz suave disse: Eu não te quero preso à forma, Miguel. Eu te quero livre na minha presença. Acordei chorando. Sabia que não era só um sonho. No domingo seguinte voltei à congregação. O cooperador me reconheceu e sorriu. A paz de Deus, irmão. Que bom ver o senhor de novo. Dessa vez sentei mais à frente. O culto começou com oração. E logo em seguida, o hino 400. Quando o órgão tocou, senti novamente aquela corrente suave do Espírito. Mas dessa vez, o Senhor me falava diferente. Eu te mostrei o que é ser igreja. Agora escolhe quem queres servir. Meu coração disparou. Eu não sabia se chorava, se orava, se fugia. As mãos tremiam. Eu olhava ao redor e via rostos simples, sinceros, sem máscaras. Enquanto isso, eu carregava uma vida inteira de aparência e controle. Durante o testemunho, uma irmã se levantou. Com lágrimas, ela disse: Eu era de outra fé. Achava que Deus só falava dentro das paredes da minha religião, mas quando pisei aqui, Ele me mostrou que não é o lugar, é a presença. E essa presença me libertou. Cada palavra dela era um golpe direto no meu peito. Eu sabia. Deus estava falando comigo. Quando ela se sentou, não aguentei. Me levantei também. O cooperador me olhou surpreso, mas fez um gesto de aprovação. E pela primeira vez, eu abri a boca não como padre, mas como um homem ferido e restaurado. Irmãos, comecei com a voz embargada. Eu venho de outra casa. Uma casa onde aprendi sobre Deus, mas perdi o costume de sentir sua presença. Eu achei que o conhecimento era tudo, mas descobri que a presença é maior que qualquer título. O templo ficou em silêncio. Hoje eu não estou aqui como sacerdote. Estou como um pecador que encontrou o caminho de volta ao lar. As lágrimas voltaram. Algumas irmãs começaram a chorar também. E quando me sentei, senti uma paz profunda, como se o céu inteiro me abraçasse. Depois do culto, um jovem me abordou na porta. Irmão, posso te falar uma coisa? Claro. Enquanto o Senhor falava, Deus me mostrou uma visão. Uma roupa preta sendo trocada por uma veste branca. Ele disse: Eu o estou preparando para algo novo. Fiquei sem reação. Como ele poderia saber do meu sonho? Aquilo era a confirmação que eu havia pedido de madrugada. E ali mesmo, na calçada, chorei outra vez. Nos dias seguintes, a luta interna se intensificou. Recebi convites para retiros, missas solenes, reuniões da diocese, mas tudo me parecia distante. As orações decoradas já não tinham sabor. As homilias que antes fluíam agora pareciam secas. Cada vez que eu abria a Bíblia, caía em textos sobre renascimento, novo caminho, chamado. Era impossível ignorar. Deus estava me empurrando para fora da zona de conforto. Mas havia medo. Medo de decepcionar os fiéis. Medo de ser visto como traidor. Medo de perder tudo o que construí. Uma noite, em oração, falei com Deus com o coração aberto. Senhor, eu te amo, mas tenho medo. O que vão dizer de mim? E se eu estiver enganado? Silêncio. Depois uma voz suave dentro de mim respondeu: Miguel, quando eu te chamei, não te prometi aplausos, te prometi presença. No domingo seguinte, voltei à congregação novamente. O cooperador leu Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Senti um arrepio. Era Deus confirmando de novo. Durante o culto, uma irmã começou a cantar espontaneamente. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Aquelas palavras quebraram o que ainda restava de resistência. Ajoelhei-me no banco e chorei com tudo que havia dentro de mim. Não chorei de dor, chorei de entrega. E ali, pela primeira vez, eu disse com plena convicção: Senhor, se for para te servir de outra forma, eu aceito. Rasga o que sou e escreve de novo a minha história. Depois do culto, voltei para casa e tirei a batina. Coloquei-a cuidadosamente sobre a cama. Olhei para ela e disse: Obrigado por tudo o que representou. Mas o que eu encontrei agora é maior que qualquer veste. Naquela noite dormi em paz. Pela primeira vez em muitos anos dormi leve, sem medo, sem cobrança, sem culpa. E no meio do sono, ouvi novamente aquela voz. Agora sim, filho. Agora eu posso te usar. Entre a batina e o chamado, escolhi a voz que me fez chorar. Descobri que servir a Deus não é vestir uma roupa, é despir a alma diante dele. E quando o Espírito te chama,
Nem o medo consegue calar o som da vontade de Deus. O sol nascia quando decidi. Depois de noites sem dormir, de orações entre lágrimas e de pedidos por sinais, compreendi que não era apenas emoção, era direção. Deus havia me chamado, e não para mais um título, mas para uma vida nova. Levantei-me da cama com o coração apertado. Olhei para a batina dobrada sobre a cadeira. Aquela roupa que por tantos anos simbolizou minha dedicação a Deus, agora parecia pesada demais. Era como se cada costura dela representasse uma lembrança, um voto, um pedaço da minha história. Mas ao mesmo tempo o Espírito sussurrava: Filho, há um tempo para servir e há um tempo para ser curado. A missa das 8 seria minha última. Ninguém sabia, nem os fiéis nem os colegas da diocese. Apenas Deus e eu. A igreja estava cheia. As senhoras com seus terços, as crianças no coral, os homens de paletó e Bíblia em mãos. Tudo parecia igual, mas dentro de mim tudo era diferente. Quando o sino tocou, senti um arrepio. Era como um anúncio silencioso. Chegou a hora. Vesti a batina, coloquei o colarinho e olhei-me no espelho. Por um instante vi não o padre, mas o homem. Um homem cansado, mas finalmente em paz. Respirei fundo e disse a mim mesmo: hoje eu não vou discursar. Vou confessar, subi ao altar. O mesmo altar onde por anos eu celebrei casamentos, batismos, missas de 7º dia e tantas pregações. Mas nunca havia falado com tanta verdade quanto naquele momento. Olhei para o crucifixo acima de mim e sussurrei: Senhor, recebe o meu último sermão. A assembleia se levantou. Começamos com o canto de entrada, mas a música mal terminou e eu senti o Espírito me impulsionar. Era a hora. Peguei o microfone com as mãos trêmulas. O silêncio se espalhou como uma onda. E comecei. Meus irmãos, hoje eu não falo como sacerdote, mas como homem. Há dias em que Deus muda o rumo da nossa estrada, e quando Ele faz isso, é impossível continuar fingindo que nada aconteceu. Alguns me olharam confusos, outros curiosos. Continuei. Eu encontrei algo que procurei a vida inteira. Não em livros, nem em catedrais, nem em púlpitos, mas em um lugar simples, onde o silêncio fala mais alto que qualquer discurso. O ar ficou denso. O som do ventilador era o único ruído. Lá, entre pessoas humildes, eu senti o Espírito Santo de uma forma que nunca havia sentido antes. E quando o Espírito fala, não há batina que possa silenciá-lo. Nesse momento, algumas pessoas começaram a chorar. Uma senhora do primeiro banco levou a mão à boca. Um dos acólitos que me servia há anos abaixou a cabeça e começou a soluçar. Eu não estou abandonando Deus, continuei. Estou indo mais perto dele. Não é um adeus à fé, é um reencontro com a presença. As lágrimas começaram a escorrer. A voz falhava, mas o coração ardia. Eu sempre acreditei que servir a Deus era estar aqui, neste altar. Mas descobri que o verdadeiro altar está dentro de nós, e é lá que o Espírito quer habitar. De repente, o som do órgão começou a tocar. O organista, sem que eu pedisse, começou a tocar suavemente. Toma minha vida, Senhor. Foi como um selo divino naquele momento. As pessoas começaram a cantar baixinho, e eu não consegui mais conter o choro. Ajoelhei-me ali mesmo diante do altar e orei. Senhor, obrigado pelos anos em que me permitiste ser teu servo nesta casa. Mas hoje, com o coração limpo e quebrantado, eu te entrego tudo. Leva-me onde quiseres. Só não retires de mim a tua presença. O silêncio tomou conta do templo. Alguns se ajoelharam comigo. Outros apenas choravam. Eu sabia que aquele seria o fim de uma fase e o começo de outra. Quando terminei, retirei o colarinho e o coloquei sobre o altar. Depois tirei o crucifixo do peito e o segurei nas mãos. Olhei para ele e disse: Não te deixo, Senhor. Só deixo o que me impedia de te sentir por inteiro. Coloquei o crucifixo ao lado do colarinho. Foi o gesto mais difícil da minha vida, mas também o mais libertador. Levantei-me e olhei para a igreja uma última vez. Meus irmãos, disse com voz embargada, se algum dia vocês me virem andando pelas ruas, não me chamem mais de padre. Me chamem de irmão, porque é isso que quero ser. Apenas um irmão entre irmãos. Saí pela porta lateral sem olhar para trás. O vento da manhã tocou meu rosto. Cada passo parecia um adeus e um renascimento ao mesmo tempo. Caminhei até o portão da igreja e olhei para o céu. As nuvens se moviam lentamente e o sol nascia com um brilho sereno. Naquele instante eu soube. Deus estava comigo.
Peguei o carro e dirigi sem destino, mas o destino já estava traçado. A cada quilômetro, o peso diminuía e uma paz nova me envolvia. No rádio, uma música começou a tocar, uma canção simples sobre recomeço. Fechei os olhos por um instante e sussurrei: Obrigado, Senhor, por me libertar de mim mesmo. Na semana seguinte, fui à congregação novamente. Cheguei cedo. O cooperador me viu e sorriu. A paz de Deus, irmão. Que alegria te ver de novo. Dessa vez não havia conflito, nem disfarce, nem dúvidas. Eu era apenas Miguel, um homem que encontrou descanso. Durante o culto, uma criança cantou um hino com voz doce. Jesus me ama, bem o sei, sua palavra me diz. E eu chorei. Mas agora eram lágrimas de gratidão. Senti que, pela primeira vez, eu estava vivendo o Evangelho com o coração inteiro. Naquele dia, o cooperador chamou à frente quem desejava dar testemunho. Levantei-me e fui. Com o microfone nas mãos, olhei para os rostos à minha frente. Irmãos e irmãs que talvez nem soubessem o que eu havia deixado para estar ali. Irmãos, comecei. Eu deixei um altar bonito para encontrar um altar vivo. E descobri que Deus não habita no ouro, mas no coração humilde. Ele me tirou da batina, mas me vestiu com a sua presença. O templo inteiro ficou em silêncio. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras levantaram as mãos em adoração. O Espírito Santo pairava sobre aquele lugar. Depois do culto, uma irmã idosa se aproximou e segurou minhas mãos com firmeza. Irmão Miguel, eu senti algo muito forte quando o Senhor falou. O Senhor te tirou de lá para te usar aqui. E pode ter certeza, o chamado que vem de Deus nunca é perda, é propósito. Aquelas palavras foram o selo que faltava. Saí dali com o coração leve. Sabia que meu caminho estava apenas começando. Naquela noite, ajoelhei-me no quarto e agradeci. Senhor, eu não sou mais padre. Sou teu servo. E se eu tiver que recomeçar do zero, que seja ao teu lado. Peguei minha Bíblia e li um versículo que nunca mais esqueci. Quem perde sua vida por amor de mim, achará-a. Mateus 10:39. Fechei os olhos e sorri. Sim, eu havia perdido uma vida, mas em troca, havia encontrado a verdadeira. Não foi um adeus à igreja. Foi um sim à voz que me chamou no silêncio. Porque quando Deus decide mudar teu caminho, Ele não te tira do altar. Ele te faz o altar. Quando deixei o sacerdócio, imaginei que o silêncio seria minha companhia. Mas o que veio foi o som do espanto, do rumor, da incompreensão. Em poucos dias, meu nome corria pelos corredores da diocese, pelas esquinas da cidade, pelas conversas nas padarias e, tristemente, até dentro das igrejas. Alguns diziam, o padre enlouqueceu. Outros, foi enganado. E os mais severos afirmavam, se afastou da verdade, foi seduzido por heresias. Eu lia as mensagens no celular e sentia um aperto no peito. Mas, no fundo, havia uma voz que me lembrava. Não se assuste, Miguel. O caminho do novo sempre começa com pedras. Numa manhã, recebi a visita de um antigo colega de seminário. Padre Augusto, um homem bom, sincero, que me conhecia desde jovem. Ele chegou sério, com o olhar pesado. Sentamos no quintal da casa simples onde eu estava morando. Miguel, ele começou, o que aconteceu contigo, meu irmão? Estão dizendo que você largou tudo para seguir uma seita. Me explica isso. Respirei fundo. Olhei para ele com serenidade e respondi. Augusto, eu não abandonei a fé. Eu a encontrei. Ele me olhou surpreso. Como assim? Eu descobri, irmão, que Deus não cabe nas paredes que a gente ergueu. Eu senti como nunca antes lá, entre pessoas simples, em silêncio, sem imagens, sem pompa, sem nada além da presença. Ele balançou a cabeça incrédulo. Miguel, isso é perigoso. Você está abrindo mão de uma vida inteira de serviço. E se estiver enganado? Sorri com os olhos marejados. Eu prefiro estar enganado em obediência à voz de Deus do que certo e vazio dentro de mim. Ele ficou em silêncio. Depois, com um tom mais brando, disse, não posso julgar o que você viveu. Mas saiba que lá dentro todos estão comentando. O bispo está preocupado. Vai te chamar para conversar. Agradeci. Sabia que aquele momento chegaria. A pressão institucional viria, e com ela o teste final da minha fé. Na semana seguinte recebi o chamado oficial. Um envelope timbrado da diocese. Dentro uma carta breve. Convocamos o senhor Miguel Azevedo
para comparecer à cúria episcopal na próxima segunda-feira, às 10 horas, para tratar de assuntos relativos ao seu desligamento e testemunho público. Dobrei o papel com calma. Sabia que não era apenas um encontro administrativo, seria um tribunal de olhares. Na segunda, cheguei cedo. O corredor da cúria parecia mais frio do que o normal. Cumprimentei os funcionários e alguns desviaram o olhar. Outros, com compaixão, acenaram timidamente. Quando entrei na sala do bispo, senti o peso do silêncio. Ele me olhou longamente e disse: Padre Miguel, o que houve contigo, meu filho? A palavra filho veio com ternura, mas também com dor. Excelência, comecei. Eu descobri algo que nem sabia que procurava. Descobri o espírito vivo. Ele franziu a testa. Espírito vivo? Sim. Um Deus que fala sem microfone, que age sem ritual, que transforma sem cerimônia. Eu o encontrei em um templo onde não há coroas nem títulos, apenas corações rendidos. O bispo suspirou. E você acha que o espírito não está aqui também? Está sim, respondi. Mas lá eu o senti sem interferência. Não havia liturgia entre mim e ele. Só o silêncio e a verdade. Ele ficou pensativo. Depois baixou o tom. Miguel, você sabe que o povo não entende essas coisas. Muitos vão te acusar, te ridicularizar. A igreja pode até te desligar oficialmente. Assenti. Que desliguem o meu nome dos livros, se for preciso. Mas não podem desligar o meu coração de Deus. O bispo me olhou fixamente e com voz baixa disse: Se é mesmo o Espírito, ele te sustentará. Vá em paz. Mas saiba, os ventos virão fortes, e vieram. Nos dias seguintes, recebi ligações agressivas, mensagens ofensivas, comentários debochados. Alguns diziam: abandonou a fé, virou fanático. Vai acabar pedindo esmola nas esquinas. Mas entre tantas vozes humanas, havia uma que ecoava firme dentro de mim. Permanece, filho. A tempestade é só o prenúncio do milagre. Certo dia, ao sair da padaria, uma mulher me abordou. O senhor é o Padre Miguel, não é? Era, respondi com um sorriso. Agora sou apenas Miguel. Ela me olhou fixamente, com lágrimas nos olhos. Eu sou católica desde criança e quero te agradecer. Depois que ouvi teu testemunho, fui visitar essa tal congregação. E lá, Deus me tocou de um jeito que nunca tinha sentido antes. Ela começou a chorar. Voltei para casa diferente. Meu marido, que não acreditava em nada, foi comigo no domingo seguinte. Hoje ele ora comigo toda noite. Eu não consegui conter as lágrimas. Aquela era a prova viva de que o que eu fiz não foi em vão. Deus estava transformando vidas, e eu era apenas um grão nesse plano. Os meses seguintes foram de provação e milagre. Alguns amigos me viraram o rosto. Outros curiosos foram aos cultos só para ver como era. E saíam tocados. Um deles, diácono de outra paróquia, me disse após um culto: Miguel, eu senti algo ali dentro que não sei explicar. Não havia barulho, mas parecia que o céu inteiro falava. Sorri e respondi: é isso. A voz de Deus não precisa de volume. Precisa de espaço. Um dia recebi uma ligação inesperada. Era Padre Augusto, o mesmo amigo que me visitara no início. Miguel, eu fui lá. Fui à congregação. E preciso te dizer... Eu entendi o que você quis dizer. Fiquei em silêncio, emocionado. Ele continuou. Quando começou o hino, algo me quebrou por dentro. Era como se o Espírito passasse por entre as pessoas e tocasse o coração de cada um. Eu chorei, Miguel. E olha que eu nunca choro. Engoli em seco. Augusto, é isso. É isso que me fez ficar. Lá não há espetáculo. Só a presença, ele suspirou. Agora eu sei que você não enlouqueceu. Você só ouviu primeiro. A partir daí algo começou a mudar. Pessoas que antes me julgavam começaram a me procurar pedindo oração. Gente simples, padres, leigos, até jovens da diocese. Diziam: reza comigo, Miguel. Me ensina a orar como você aprendeu lá. E eu os levava um a um à congregação. Não para convertê-los, mas para deixá-los sentir. Porque quem sente, entende. Certa noite, o cooperador me chamou discretamente após o culto. Irmão Miguel, o Senhor tem te usado. Muitos têm se aproximado da obra por causa do teu testemunho. Mas o mais bonito é ver tua humildade. Baixei a cabeça. Eu só quero que as pessoas sintam o que eu senti, irmão. Que descubram que Deus ainda fala, ainda toca, ainda chora conosco. Ele sorriu. E é por isso que ele te escolheu. Naquele dia voltei para casa e antes de dormir olhei para o céu.
As estrelas pareciam mais próximas. Senti uma paz profunda. E percebi. As mesmas vozes que me criticaram estavam agora testemunhando o poder de Deus. As palavras do bispo voltaram à minha mente. Se é o Espírito, ele te sustentará. E ele estava sustentando, não apenas a mim, mas todos os que se aproximavam da luz do verdadeiro Evangelho. Os que me julgaram viram milagres. Os que me chamaram de louco ouviram o som do Espírito. Porque quando Deus começa uma obra, nem o julgamento dos homens consegue parar o avanço do céu. O dia amanheceu calmo, quase silencioso, como se o próprio céu esperasse algo. Era uma manhã simples de domingo, mas dentro de mim tudo parecia extraordinário. Que eu sabia, aquele seria o dia do meu novo nascimento. Durante meses eu havia frequentado os cultos da congregação cristã, em silêncio, aprendendo, ouvindo, sentindo. Cada hino me quebrava por dentro. Cada oração parecia moldar meu coração novamente. Mas algo ainda faltava: a entrega total. O cooperador me chamara na semana anterior e dissera com voz mansa: Irmão Miguel, o Senhor tem falado conosco. O tempo da tua decisão chegou. As águas estão prontas. Naquele instante senti um arrepio profundo. O batismo, o mesmo ato que por tantos anos eu realizara sobre outros, agora seria vivido por mim. Mas desta vez sem toga, sem autoridade, sem liturgia. Apenas um homem e Deus. Naquela manhã vesti roupas simples, calça escura, camisa branca, sandálias velhas. Peguei minha Bíblia, a mesma que me acompanhara desde o seminário, e caminhei até o ponto de encontro onde um grupo de irmãos aguardava. O local do batismo era um riacho escondido, cercado por árvores altas e pássaros cantando. Nenhum altar, nenhum sino, nenhum incenso. Somente o som da natureza e o murmúrio das orações baixas dos fiéis. Quando cheguei, todos me receberam com abraços e sorrisos. Ninguém me tratou como ex-padre. Eu era apenas Miguel, o irmão que voltava para casa. Antes do início, o cooperador pediu que eu compartilhasse algumas palavras. Respirei fundo e, com a voz embargada, comecei. Irmãos, durante muitos anos eu falei de Deus, mas hoje eu venho para sentir Deus. Fui mestre em teologia, mas ignorante em simplicidade. Hoje eu não quero mais explicar o Evangelho. Quero vivê-lo. As lágrimas começaram a cair. Alguns irmãos choravam junto. Havia algo sagrado naquele ambiente. Uma pureza que eu nunca havia experimentado em todos os meus anos de batina. Enquanto o cooperador fazia a oração, eu me lembrava do que Jesus disse a Nicodemos. Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essas palavras ganharam um sentido novo. Eu, que tantas vezes as repeti mecanicamente, agora as entendia como uma verdade viva. A água à minha frente não era simbólica, era o útero espiritual de onde eu sairia renascido. O cooperador se aproximou e disse baixinho: Irmão Miguel, confessa diante de Deus e da congregação. Crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para a tua salvação? Olhei para o céu, as lágrimas me cegando, e respondi: Creio, e é por ele que eu estou aqui. Ele sorriu, e sua voz ecoou entre as árvores. Então, de acordo com tua confissão de fé, eu te batizo em nome de Jesus Cristo, nas águas, para perdão dos teus pecados. A água gelada tocou minha pele como um choque santo. Quando fui submergido, senti como se todo o peso da minha antiga vida, as dúvidas, o orgulho, os medos, ficassem para trás, e ao emergir, o ar que enchi nos pulmões parecia novo. Era como respirar pela primeira vez. A assembleia cantava um hino suave. O sangue de Cristo me lavou, me deu um novo coração. Enquanto isso eu chorava. Mas era um choro limpo, libertador. O Espírito me abraçava de dentro para fora. De joelhos à beira do riacho, fechei os olhos. Tudo o que eu conseguia dizer era: obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de mim. Foi nesse momento que algo indescritível aconteceu. Senti uma presença, uma brisa que não vinha do vento. E uma voz suave dentro da alma disse: Agora sim, filho, tu me conheces. Eu tremi, não de medo, mas de reverência. Ali compreendi. Eu não havia deixado uma igreja. Eu havia encontrado o Cristo vivo. Após o batismo, os irmãos se aproximaram, um a um, me abraçando, com lágrimas e alegria. Uma irmã idosa, de véu branco, pegou minhas mãos e disse: Irmão Miguel, Deus te esperava há muito tempo.
Hoje o céu se alegrou contigo. Eu apenas chorei e respondi. Eu também esperei. E valeu cada lágrima. A cerimônia terminou, mas algo dentro de mim continuava em festa. Naquela tarde, voltamos para o templo e o cooperador pediu que eu testemunhasse o que havia acontecido. Subi à frente, tremendo. Olhei para os rostos simples diante de mim e falei: Irmãos, eu batizei milhares de pessoas, mas hoje, pela primeira vez, eu fui batizado. Entendi que o batismo não é uma formalidade. É uma morte. Eu morri hoje e nasci de novo. O padre ficou nas águas e o Filho de Deus saiu delas. Um silêncio tomou o salão. Logo, uma irmã começou a cantar espontaneamente, e o som da congregação encheu o ar com um poder indescritível. Parecia que o céu inteiro estava dentro daquele templo. Mais tarde, já sozinho em casa, abri a Bíblia. Ela ainda estava úmida das minhas mãos molhadas. E o texto que caiu diante dos meus olhos foi Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim andemos nós em novidade de vida. Sorri. Era como se Deus tivesse assinado o que acabara de acontecer. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem inesperada de Padre Augusto. Então ele escreveu: Miguel, vi o vídeo do teu batismo, chorei, nunca imaginei que veria tamanha entrega. Se um dia eu tiver coragem, quero sentir o mesmo. Olhei para o celular com os olhos marejados. Respirei fundo e respondi: Não é coragem, irmão. É rendição. Nos dias seguintes, percebi que algo realmente havia mudado. As orações fluíam com leveza. Os sonhos eram mais nítidos. E quando eu entrava no templo, o ar parecia diferente. Não era o de um visitante, mas o de alguém que finalmente pertencia. A cada culto, eu via pessoas novas chegando, atraídas não pela curiosidade, mas pelo testemunho. Homens e mulheres que, como eu, estavam cansados de formalidades e sedentos por presença. E Deus os recebia a todos como recebeu a mim, com mansidão e poder. Certo domingo, o cooperador me pediu para fazer a oração inicial. Meu coração disparou. Eu, Miguel, o ex-padre, agora um simples servo falando com o céu diante da congregação. Fechei os olhos e orei. Senhor, obrigado por me deixar cair, para que eu aprendesse a me ajoelhar. Obrigado por me despir das vestes da religião, para me vestir da tua graça. Que este lugar continue sendo o lar daqueles que te buscam, e que o teu Espírito permaneça sendo o nosso pastor. Em nome de Jesus, amém. Quando abri os olhos, vi pessoas chorando, não por mim, mas por ele. O mesmo Cristo que me arrancou da tradição e me mergulhou na verdade. Naquele dia, ao sair do culto, um jovem me parou na porta. Irmão Miguel, eu era ateu, mas assisti seu testemunho e algo queimou dentro de mim. Hoje vim para ver se é verdade o que você diz. Sorri e respondi: Não precisa ver, meu irmão. Só sente. E ele sentiu. Durante a oração, o Espírito o tocou. Ele caiu de joelhos, chorando, dizendo: Agora eu creio. Agora eu entendo. E ali, vi que o propósito do meu batismo não era apenas meu renascimento, mas o nascimento de muitos outros através do meu testemunho. As águas não apenas lavaram meu corpo, lavaram minha história. Não sou mais padre, nem convertido. Sou apenas um filho que voltou para o Pai. E o Pai me esperava nas águas. Era um domingo de céu limpo. Um daqueles dias em que até o vento parece sussurrar paz. Eu já estava dentro do templo, sentado no mesmo banco de sempre, quando algo incomum aconteceu. Um murmúrio começou a percorrer os bancos, vindo da entrada. Alguns irmãos olharam discretamente, outros cochicharam. E então eu vi, de terno escuro, passos lentos e olhar firme, o bispo, o mesmo que me chamara para a reunião meses atrás, entrou na congregação cristã. Meu coração disparou. Por um instante, achei que era uma visão, mas não era. Era ele. O homem que me questionou, que tentou me dissuadir, que chorou ao me desligar oficialmente do sacerdócio. Agora estava ali, no meio de um culto da congregação. Os irmãos, discretos, como sempre, o receberam com o mesmo respeito que oferecem a todos. Sem holofotes, sem assentos de honra. Ele sentou-se no meio do povo, e eu de longe observava com o coração em chamas. O cooperador iniciou o culto com uma oração simples. Senhor, nesta manhã, receba os corações que vieram te buscar. Que ninguém saia daqui como entrou.
Aquelas palavras pareciam dirigidas diretamente a ele. O bispo mantinha as mãos entrelaçadas, os olhos baixos, em profunda concentração. Durante o primeiro hino, algo começou a mudar. Aquele mesmo hino que me quebrou no meu primeiro dia. Oh, quão cego andei e perdido vaguei. Agora ecoava sobre ele. Eu o observei discretamente. Quando a melodia alcançou o refrão, vi seus olhos marejarem. As lágrimas começaram a descer silenciosas. O Espírito Santo estava ali, não com trovões, mas com o toque suave que cala o orgulho e desperta a alma. O cooperador, sem saber de nada, subiu para trazer a palavra. Abriu a Bíblia aleatoriamente e leu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. O silêncio tomou conta do templo. E então, ele começou a pregar. Há pessoas que dedicaram a vida a Deus, mas em algum momento se perderam dentro das paredes da religião. Buscaram servir, mas esqueceram de sentir. Hoje o Senhor está chamando de volta não os rebeldes, mas os cansados. Minhas lágrimas escorreram. A pregação parecia escrita para aquele momento, para aquele homem sentado a poucos metros de mim. Vi o bispo enxugar os olhos discretamente, respirando fundo como quem luta contra um nó na garganta. Quando a oração final começou, o cooperador convidou quem quisesse se reconciliar com Deus a se levantar. Eu não esperava nada, mas, de repente, vi movimento. O bispo, aquele homem de autoridade, de postura firme, se levantou. Não era um gesto teatral. Era sincero, quebrantado. Ele caminhou lentamente até a frente, ajoelhou-se e começou a chorar. Não um choro contido, mas profundo, libertador. O cooperador, sem saber quem ele era, apenas colocou a mão sobre sua cabeça e orou. Senhor, o teu filho voltou para casa. Recebe-o como o pai do filho pródigo recebeu aquele que andou longe, mas nunca deixou de ser amado. Naquele instante, eu não aguentei. Levantei e fui até ele. Ajoelhei-me ao seu lado. Quando ele percebeu minha presença, levantou os olhos marejados. Nossos olhares se cruzaram, e ali não havia mais padre nem bispo, apenas dois homens diante de Deus. Ele soluçava e, entre lágrimas, murmurou: Miguel, eu vim para te entender, mas foi Deus quem me entendeu primeiro. Segurei suas mãos e respondi com a voz trêmula: Excelência, aqui todos somos iguais. Hoje o Senhor te trouxe não para ver uma igreja diferente, mas para sentir o mesmo Espírito que um dia me fez renascer. O cooperador encerrou a oração, e o culto terminou num silêncio reverente. Mas ninguém saiu apressado. Os irmãos ficaram ali chorando em silêncio, tocados por algo maior que palavras. Era o milagre da reconciliação, aquele que só o Espírito Santo pode fazer. Depois do culto, o bispo se aproximou de mim. Seu semblante estava diferente, leve, quase iluminado. Ele me abraçou com força, e eu senti suas lágrimas molharem meu ombro. Miguel, disse ele, perdoa-me. Eu te julguei sem buscar entender. Mas agora eu vi com os meus próprios olhos o que você quis dizer. Abracei-o de volta sem conter o choro. Não há o que perdoar, Excelência. Foi o Senhor quem preparou tudo isso. Ele respirou fundo. Se eu soubesse que o Espírito ainda se movia assim, teria deixado o formalismo há muito tempo. Conversamos por um longo tempo. Ele contou que após meu testemunho se espalhar, começou a ser questionado por muitos fiéis. No início, tentou defender as tradições, os rituais, os dogmas, mas algo o inquietava à noite. Miguel, disse ele, eu orava e sentia um vazio, até que uma noite sonhei contigo debaixo d'água, sendo levantado por uma luz. Quando acordei, soube que precisava te encontrar. Sorri emocionado. E Deus te trouxe, Excelência. Não para me ouvir, mas para ouvi-lo. Alguns dias depois ele voltou. Dessa vez não sozinho. Trouxe 2 padres amigos curiosos pelo que havia acontecido. E assim, pela primeira vez, 3 sacerdotes católicos assistiram a um culto da congregação cristã. O hino começou e a presença do Espírito foi tão forte que um deles chorou do início ao fim. Ao final, o bispo me procurou novamente e disse: Miguel, agora entendo por que o povo dessa igreja não precisa de imagens.
Eles são a própria imagem do Espírito vivo. Aquela experiência marcou não apenas a vida dele, mas também da comunidade católica local. Muitos começaram a buscar mais a oração e menos a formalidade. E, surpreendentemente, em uma homilia semanas depois, o bispo citou, sem nomear a congregação, o que havia sentido. Há lugares onde o silêncio é o sermão mais poderoso e o Espírito é o pregador invisível. Os fiéis não entenderam, mas quem conhecia a história sabia de onde vinham aquelas palavras. O tempo passou. Nunca houve reconciliação institucional, e nem era necessário. A reconciliação era espiritual. O bispo continuou em sua função, mas com um coração diferente. E eu continuei na congregação, servindo com humildade e alegria. De vez em quando ele me mandava mensagens curtas. Hoje orei como vocês oram. O Espírito falou comigo no silêncio. Agora eu entendo o que é nascer de novo. Cada palavra dessas era um testemunho do que Deus pode fazer quando deixamos o orgulho e abrimos espaço para o milagre. Anos depois, recebi uma notícia. O bispo estava doente. Fui visitá-lo no hospital. Quando entrei no quarto, ele sorriu fraco, mas sincero. Miguel, lembra daquele dia no culto? Foi ali que eu fui curado por dentro. Agora só espero a cura final, a da alma completa. Segurei sua mão e oramos juntos como irmãos. Ele fechou os olhos e com voz quase sussurrada disse: quando eu chegar lá vou dizer a Deus, eu vi o teu espírito se mover. Pouco tempo depois ele partiu, mas partiu em paz. No seu velório muitos ficaram surpresos ao ver entre os presentes irmãos da congregação cristã. E quando o coral entoou o hino Mais Perto Quero Estar, todos, católicos e crentes, cantaram juntos. Não havia rótulo, havia comunhão. Naquele instante, percebi que o verdadeiro milagre não foi o meu batismo, nem o culto, foi a reconciliação. Deus havia unido o que os homens separaram. O Espírito Santo não tem placas nem paredes. Ele atravessa dogmas, cura feridas e faz de inimigos irmãos. E naquele dia, quando o bispo entrou na congregação, o céu inteiro desceu para lembrar: onde há amor, ali está Deus.